Esta noite, minha querida e preciosa família, o Senhor tem algo que Ele quer que eu compartilhe com vocês. É um ensinamento sobre estar perto dEle e sobre as armadilhas que estão vindo contra vocês. Hoje é 21 de junho de 2015 e são 1h43 da madrugada. E basicamente o que Ele me pediu para fazer é explicar a vocês algumas outras dinâmicas espirituais que estão acontecendo. Então vamos em frente e começar a mensagem. Nós estávamos em adoração em espírito e em verdade, quando nós entramos na presença do Senhor durante a adoração. Isso é um ato físico e espiritual. Temos aprendido tudo, desde a infância, como navegar no mundo físico, mas nós somos muito menos experientes no mundo espiritual. Este é um processo de aprendizagem e é um pouco mais complicado do que nossa percepção física é. Por exemplo, assim como nos deparamos com pessoas boas e más no shopping, quando estamos sensibilizados para o reino espiritual, encontraremos Deus e seus anjos, e às vezes demônios. Agora, antes de ter calafrios a respeito dos demônios, deixe-me dizer que todos eles estão sujeitos a Deus. Nenhum deles pode agir sem a sua permissão, e nunca Ele permitirá que eles venham a nos dominar. O tipo de demônio que aparece em filmes são muito raros no dia a dia de uma pessoa normal. Então, com o que um dia normal de demônio se parece? Vamos imaginar por um momento que algo queimou no forno e a casa está cheia de fumaça. Você abre as portas para a fumaça ir embora e um cão velho e sarnento vem vagando para olhar a sua casa. Ele vai aqui e ali e faz xixi na perna do sofá, armários e etc., reivindicando o território. Quando você avistá-lo, qual será a sua primeira reação? Fora! Saia! Vá para casa! E se ele não ceder, você pode pegar uma vassoura. A casa é sua. Você tem autoridade sobre sua propriedade e fazer a influência suja ir embora. A maior parte dos demônios do dia a dia são menores do que 60 centímetros. Feios, verrugosos, criaturas viscosas que estão morrendo de medo do nome de Jesus e o seu sangue. A última coisa que eles querem é serem descobertos e enviados de volta para o abismo sem ter feito o que eles foram enviados para fazer. Os demônios são perversos conosco e perversos uns com os outros. Assim, as consequências de ser amarrado e enviado para o abismo não são felizes consequências para eles ou seus líderes. Então, agora temos demônios em perspectiva. São cães sujos e esquálidos ou sapos rugosos. Quando você vai para o supermercado ou outro tipo de loja, você está entrando em um mundo cheio de demônios, que você provavelmente não vai ver, mas vai sentir a influência deles se for sensível. Por exemplo, eles fazem todos os tipos de sugestões pecaminosas com base em nossa especial fraqueza. No caixa, através de nossa tendência à curiosidade, eles estão nos tentando a ter um olhar impróprio, um olhar para uma revista inadequada. Através da nossa insegurança, influenciando a comprar mais do que precisamos, ou julgar a pessoa à frente ou atrás de nós. Através da glutonaria, influenciando a comprar muitos alimentos gostosos, mas que fazem mal à saúde. Através da nossa necessidade de atenção, influenciando para responder aos avanços de uma paquera com uma pessoa atraente. A tentação está em torno de nós, e embora nós não vejamos os demônios, podemos sentir a sua ação em nós, por aquilo que são atraídos, e temos que exercitar o autocontrole para evitar cair em tentação. Da mesma forma, quando vamos à igreja, por exemplo, há demônios de fofoca, inveja, julgamento, avidez, luxúria. Todos os tipos de demônio tentando chamar nossa atenção fora de Deus. É um fato espiritual que onde quer que o Espírito do Senhor esteja, os demônios da oposição estão nas proximidades, esperando para pegar os frutos do Espírito e deixá-lo longe de um crente. Quanto mais intenso o ambiente divino, mais intensa a guerra do inimigo. Então, lá você tem um retrato daquilo que você vai lidar todos os dias.
Tenha certeza que você já reparou como você é interrompido no minuto em que você tenta fazer algo sagrado ou entrar em oração. E a tarefa mais importante, mais forte, é a resistência. A ameaça número 1 para o reino da escuridão é um cristão espiritual que ouve a Deus. A relação íntima de uma pessoa com Deus é a coisa mais ameaçadora para o reino das trevas. É por isso que muitos dos movimentos realmente espirituais de Deus têm ação sob tanta oposição e fogo. No curso dos acontecimentos, o Espírito Santo traz um novo movimento de santidade e os demônios respondem enviando um falsificador para confundir e escandalizar qualquer um dos atraídos por esse movimento. Então, quando você vai mais fundo com o Senhor, você vai ter resistência demoníaca. Quer se trate de uma criança tendo uma febre pouco antes de você sair pela porta para ir à igreja, ou as chamadas telefônicas durante o tempo de oração, ou problemas com o carro no caminho para a reunião de um grupo de oração. Quanto mais importante a atividade religiosa, mais oposição virá sobre você. Existem formas mais sutis de resistência para as pessoas que procuram um relacionamento íntimo com o Senhor. Por exemplo, o Senhor pode permitir que sua virtude seja testada durante a oração, permitindo um espírito de mentira dizer alguma coisa depreciativa sobre um irmão em Cristo. Acho que todos os cristãos experientes em julgamento vêm forte para corrigir-nos de algo que eles não sabem nada a respeito, mas eles acreditam que eles foram privilegiados por Deus. Ele confiou-lhes os defeitos dos outros, algo em espírito, ou uma profecia talvez. Então, eles vêm forte com a condenação. Quem você acha que planta julgamento em suas mentes? Quem você acha que diz mentiras para separar os irmãos? Ao ouvir uma voz durante a oração dizendo coisas negativas, é um teste na caridade, permitido pelo Senhor para ver o quão maduro você é e de que tipo você é. Um chamado profético deve ter uma base sólida de caridade e humildade para mantê-lo intacto de fazer danos às almas que estão passando por lutas em suas vidas. Outro tipo de teste pode ser na virtude da castidade. Todos nós temos hormônios. Alguns de nós têm imoralidade e promiscuidade em nosso passado. E chegando perto de Jesus, nosso mais lindo Deus, estar em sua gentil e amorosa presença e descobrir o seu amor por nós. Quando estamos com fome de afirmação e um significativo relacionamento físico, isso pode tornar-nos mais suscetíveis a um anseio por uma união física. Demônios em espera podem até inflamar as chamas da luxúria enquanto estamos na presença do Senhor. E se é permitido por Ele, é para testar a nossa castidade e pureza. E se seguirmos esses impulsos, podemos cair no pecado de impureza. Gálatas 5,17. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e etc. Então, se temos esses impulsos em oração, o que vamos fazer? Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é um pecado ser tentado, mas é um pecado se entregar a ele. Nós não resistimos à afeição pura e amorosa do nosso Deus e Salvador. Nós resistimos aos avanços sexuais de espíritos personificados. E deixe-me dizer-lhe, isso é muito, muito comum em comunidade cristã, onde esse tipo de atividade está acontecendo no reino do Espírito. Algumas pessoas têm apenas vergonha de admitir que isso está acontecendo, ou elas são apenas muito leigas para perceber o que está acontecendo. Mas isso é demoníaco. Estes avanços sexuais de espíritos personificados, estes espíritos são demônios. Eles ainda são pequenos cães sujos, mas eles estão projetando um traje que se assemelha ao nosso Senhor Jesus, juntamente com pensamentos lascivos. Isso é típico para demônios. Para eles, diariamente é uma festa de máscaras. Projetam uma imagem e prendem um cristão.
Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, Jesus está lá. Ele é Deus. Ele criou os hormônios. Ele nos entende e não é envergonhado por nossa tentação. Lembre-se, ele foi tentado em todos os sentidos, mas nunca caiu em pecado. Eu tive uma experiência com esse tipo de tentação, quando eu estava nos meus 40 anos, e Deus me deu a graça de não cair nessa tentação. Mas deixe-me dizer-lhe, não foi fácil. O desejo era extremamente forte. Eu repreendi o espírito de luxúria, saí da oração e comecei a fazer outras coisas com o meu tempo, e ele foi embora. Eu vi Jesus e ele me avisou que era uma tentação do diabo, e não ele. Então eu fui capaz de ir para longe dele. Mas, se eu não tivesse visto e ouvido Jesus claramente, eu poderia ter ido para o outro lado. Talvez você tenha tido a mesma experiência e caiu em pecado por causa disso. Não tenha vergonha de se arrepender e confessar ao Senhor. Tal como confessaria uma fofoca ou uma mentira. É um pecado. Não deixe isso permanecer entre você e um relacionamento puro e íntimo com Deus. Isso pode ser apenas um momento em sua vida quando você está realmente necessitado e muito vulnerável. O Senhor entende e Ele está tentando tirá-lo fora desse pecado. Tive 3 pessoas em nossa família YouTube que vinham a mim com esse problema. Então, isso não é incomum. Tenho certeza, há muitos que têm encontrado essa tentação. Mas, por favor, não deixe uma falsificação de Jesus roubar o seu relacionamento com o Jesus real. Não venha a mim e diga, isso é muito perigoso, ficar tão perto do Senhor. Eu poderia ser enganado. Se você já gastou muito dinheiro em uma loja, ou esteve viciado em novelas, você já foi enganado. Então, você reconheceu aquilo que era, e no tempo seguinte você foi às compras e ficou preso à sua lista, e não comprou nada além, e ignorou aquele canal de TV vergonhoso. É apenas com esse mesmo caminho que você vai vencer as tentações dos demônios, e não cair em luxúria. Um pouco de prática e algumas boas repreensões em nome de Jesus, e você vai passar por seu teste de pureza. E se você conhece o Senhor, saberá que Ele é puro, e que Ele é um virgem, aquele que é o nosso Criador. Apenas esse conhecimento por si só é suficiente para afastar espíritos mentirosos de luxúria, porque agora você pode reconhecer a fonte. Este é um novo território espiritual que você está entrando. Deus lhe dará a graça para navegá-lo com autocontrole, como Ele ensinou-lhe como se levantar e andar e manter os dedos fora de um fogão quente quando você era criança. Não deixe que o inimigo te humilhe, fazendo você achar que ele é mais poderoso do que você. Os demônios não são mais do que pequenos cães sujos, e você pode facilmente ter autoridade sobre ele. Então, tome autoridade, segure no braço caloroso do Senhor e continue a adorar. Agora, tendo dito isso, quero salientar que, se você ou seus pais ou seus antepassados já estiveram envolvidos em drogas, feitiçaria, tábua de Ouija, estudo oculto sob qualquer forma, bolas de cristal, quiromancia, cartas de tarô, qualquer coisa sobrenatural, práticas religiosas espirituais orientais não vindas de Deus, você já tem um agravante contra você indo para seu momento de oração. Uma coisa é que você é mais sensível do que a maioria para o reino espiritual. Em contrapartida, você provavelmente tem muita marcação ao longo de seu passado. Você pode ter entregue sua vida a Cristo, mas acredite em mim, eles não desistem facilmente. Eles se deleitam em causar confusão. Essa é a razão por que somos tão fortes no culto e levados a ouvir o Senhor. Adoração ou oração em línguas limpa o ar e o meio ambiente. Estabelece também uma motivação pura. Você está vindo para o Senhor para adorá-lo, não para obter algo dele, a menos que seja o seu amor. Você está vindo para adorar, e adoração é estar perto dele. Motivos errados são portas abertas para os demônios.
Verifique os seus motivos. Você não está vindo para obter conhecimento sobrenatural, ou para se destacar como um profeta entre outros, ou para se sentir bem, ou ter uma experiência sublime, ou para ser melhor do que os outros. Você está vindo para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso e servi-lo através da oração. Os seus motivos para o ocultismo eram totalmente diferentes. Assim, há uma purificação, e até que seja concluída, você ainda pode estar vulnerável a espíritos enganadores. Então, você deve parar de adorar a Deus e buscar a sua presença? Claro que não. Você precisa estar preparado para, em seu caminho, lutar contra uma parede de resistência demoníaca para ter seu relacionamento com Ele. Você está disposto a fazer isso? Você o ama o suficiente? Por favor, não volte atrás e diga-me que ter uma vida de oração vai abrir a sua porta para os demônios. Não, não vai. Você e seu passado estão abrindo as portas para os demônios. Com a ajuda do Senhor, você vai passar por isso. Você não acha que eu recebo resistência? Eu fui uma seguidora da nova era por 12 anos. Eu tive uma resistência terrível quando me tornei cristã. Mesmo agora, eu sou extremamente cuidadosa, porque eu sei que eu tenho orgulho, que precede uma queda. Eu sei que o inimigo está à procura de uma maneira para me derrubar. Novos níveis, novos demônios, que são mestres do disfarce, e têm vontade de enganchar qualquer motivo ímpio que ainda possa estar à espreita em nossos corações. Eles podem lê-lo como um livro aberto. Eles sabem o seu passado, eles sabem os seus anseios, eles sabem como erguer uma parede a fim de proteger seu pensamento em uma fortaleza. Então você vai, literalmente, resistir e ter antipatia pelas pessoas e ensinamentos que poderiam tirar-lhe da mão do inimigo. O que eu estou dizendo aqui é: eles já sabem tudo sobre você, e eles estão tentando se proteger, tentando fazer de você uma pessoa incapaz de aprender, dizendo-lhe que você está acima da necessidade de ser ensinado por qualquer outra pessoa, que você está pronto, sabendo tudo isso, quando na verdade você está em um cativeiro. O que eu estou dizendo é que você precisa ser honesto, brutalmente honesto consigo mesmo e suas motivações. E você precisa valorizar a verdade e a presença do Senhor em sua vida mais do que proteger o seu ego ou imagem. Você precisa lutar por seu relacionamento com Jesus, se você começar a receber qualquer tipo de resistência. Como seriamente você quer um relacionamento íntimo com Jesus? Quanto de si mesmo e do inimigo você está disposto a superar para a graça de Deus? Ele está com você e não quer nada mais do que ter essa afetuosa relação com você. Ele tem dado a todos vocês as ferramentas. Ele está à tua direita. Ele prometeu que nada pode separá-lo dele. Tudo o que resta é a sua resolução e cooperação, e que você deseja com todo o seu coração estar com ele em uma, cada vez mais profunda, relação de amor puro. Oramos, Senhor, que o que talvez tenha ficado no caminho, que quaisquer mentiras ou enganos que possam estar no caminho de um relacionamento puro e profundo contigo em nossas vidas. Oramos para que o Senhor tire essas coisas do caminho, revele todos eles a nós e dá-nos a graça de lutar contra eles e superá-las. Amém.